Alvísaras, Bíblia de Navarra. Comentário a Gênesis, capítulo 3, do versículo 7º ao versículo 13. Começa aqui a descrição dos fatos, dos efeitos do pecado original. Então, a partir do versículo 7º, o que temos aqui no texto de Gênesis é a descrição dos efeitos, ou seja, já vimos o pecado sendo cometido antes. Agora estamos vendo os efeitos dessa prática pecaminosa, horrenda, né? Se você parar para raciocinar, você verá que dentro da ótica cristã e também judaica, as coisas mais barbaramente horríveis que já aconteceram no planeta, no mundo, são consequências diretas ou indiretas desse pecado original, chamado de pecado original originante. Então, significa que, para que você visualize melhor o que eu quero dizer, significa que, por exemplo, aquelas cenas horríveis, né, nefastas da Segunda Guerra Mundial são consequências diretas ou indiretas desse pecado aqui, do nosso amigo Adão e da nossa amiga Eva, né, nossos pais, segundo o mito cosmogônico e cosmológico também do Gênesis, ok? O homem e a mulher conhecem ou têm conhecido o mal e o projetam antes de nada, antes de qualquer coisa, ao que lhes dá mais próprio e imediato. Ou seja, aqui no texto em espanhol quer dizer o seguinte, que o homem e a mulher conhecem o pecado, conhecem o mal e começam a projetar este mal que recebem, começam a projetar nas coisas mais próximas e imediatas. Ou seja, seus próprios corpos. Quer coisa mais imediata, né, e própria do que o seu próprio corpo. Logo, se eles conhecem o mal e começam a replicar, retransmitir esse mal recebido como se fosse uma antena, a primeira coisa que será alvo desse mal será o seu próprio corpo, né, os seus próprios corpos. E por isto é que eles logo sentirão vergonha deles, dos corpos, né? E se cobrirão, a Bíblia diz que eles procurarão cobrir a sua nudez do próprio Deus que os criou, que os criara. Se ha roto la harmonia interior, ou seja, se rompeu a harmonia interior, descrita em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E surge a concupiscência, surge aqui a concupiscência, né? A concupiscência aparece pela primeira vez aqui. Se rompe ao mesmo tempo a amizade com Deus e o homem reúye sua presença para não ser visto em sua desnuda realidade. Ou seja, o homem se recobre, né? Se recobre, como eu disse, protegendo a sua nudez, né? A nudez de sua própria condição, de sua própria realidade, nova realidade. Como se o seu Criador não o conhecesse, né? Ou seja, como se ele se cobre a sua nudez, como se o seu Criador que o fez não o conhecesse. Ou seja, começa a ficar burro o homem, né? Começa a perder a inteligência, porque uma pessoa minimamente inteligente vai pensar, peraí, ele me fez, ele me vê. Veja, você hoje, aí, século 21, você tem vergonha de Deus quando você troca de roupa, né? Agora, se Deus aparecesse para você, ou até mesmo um anjo aparecesse para você, você ia ficar com vergonha? Aí talvez até ficasse, né? Já começa a ficar uma coisa diferente, porque começa a ficar mais próximo da realidade, da sua realidade, aqui do seu mundo.
imanente. Porque enquanto Deus é um ser totalmente abstrato e longínquo, alcançado somente pela sua imaginação, você não tem vergonha, porque ele está muito distante da sua realidade. Agora, quando você sente a presença dele, e se você até o visse, né, na sua frente, aí talvez você ficasse como Adão. Por quê? Porque você, né, eu, nós somos herdeiros dessa forma mentes do Adão infralapsário, né? Do Adão pós-queda. O Adão não tinha, o Adão supralapsário, o Adão antes da queda, ele não tinha essa forma mentes, essa maneira de pensar, esse intelecto conspurcado pelo pecado, revelando uma pessoa privada de inteligência ou com uma inteligência limitada, como essa que ele mostra ao querer se cobrir daquele que o fez, né, há pouco tempo atrás. Ou seja, já era para ele já saber que não ia adiantar nada, que é como que você, como a gente diz aqui, né, querer enxugar gelo, né? É a mesma coisa, você querer cobrir a sua nudez daquele que o fez, né, daquele que criou você do barro, é claro que você não vai conseguir. Ele acha, ele acha a culpa a Elia, ou seja, o Adão, né, aponta a culpa para Eva e ela para a serpente. Então, isso a gente já viu, né? O homem joga a culpa para cima de Eva e a Eva joga a culpa para cima da serpente. Porém, os três têm sua parte de responsabilidade, pelo que os três se vão anunciar, aos três se vai anunciar o castigo. Muito bem. Então, os três terão aí responsabilidade, né? A gente já viu isso em detalhes no nosso comentário, capítulo 3 de Gênesis, pela Bíblia de Jerusalém. Se você quiser, coloca aí no nosso canal Alvíssaras, entra lá, procure por Gênesis, e você vai ter lá os 50 capítulos de Gênesis, comentados em cerca de cada um ali, 1 hora mais ou menos, o maior e melhor comentário ao livro de Gênesis disponível na internet do mundo inteiro. Assim, ganhando com folga do segundo colocado, tá? Eu garanto a você. A harmonia na que se encontravam estabelecida graças à justiça original fica destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo se quebram. Então veja, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo se quebram. Veja que com a burrice, Adão também vai perdendo o domínio da alma sobre o corpo. Isso vai ao encontro do que o próprio Santo Tomás de Aquino disse, né, em certa feita, que para a pessoa que quer ser inteligente, que quer ser o mais inteligente possível, o mais sábio possível, ela precisa também se santificar, né? E ele vai afirmar que há uma relação indireta ou direta entre a santidade e a inteligência. Quanto mais santo, mais fácil será de você ser inteligente, sábio. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões, ali a partir do versículo 11 até o 13. Suas relações estarão marcadas pelo desejo e o domínio, coisa que não havia. Esse desejo e domínio, principalmente domínio, não havia. O domínio do homem sobre a mulher. Tanto é que o castigo impetrado por Deus ao homem e à mulher, uma das sentenças é justamente essa, né? Ou seja, ele diz à mulher que sobre ela o homem dominará, o desejo dela será submetido, né? Subordinado ao homem. Suas relações estarão marcadas pelo desejo e domínio. A harmonia com a criação se rompe, a criação visível se faz para o homem
estranha e hostil, ou seja, aqueles animais e toda aquela fauna e flora que ele viu nascer, que ele viu sendo feito, né? Viu sendo feitas, e até deu nomes, né? A Bíblia diz que foi praticado um primeiro desfile do mundo foi praticado ali perante Adão, o desfile de animais, né? E que ele dera, à medida que os animais passavam, ele dava os seus respectivos nomes, segundo nos diz aí o relato mítico do Gênesis, o relato mítico cosmogônico e cosmológico do Gênesis. A harmonia com a criação se rompe, a criação visível se faz para o homem estranha, então ele começa a perder o domínio que possuía sobre os seres, sobre os animais e sobre, enfim, os vegetais. Beleza, aí vem a causa do homem, a criação, por causa do homem, a criação é submetida a uma servidão da corrupção. Por fim, a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência se realizará. O homem voltará ao povo, ao pó, né, de que foi tomado. Então veja, primeiramente, até citando Romanos 8:21, o comentarista da Bíblia de Navarra vai nos dizer que a corrupção da toda a fauna e toda a flora, da natureza, vamos chamar assim. A corrupção da natureza, ele vai mencionar um tipo de corrupção diferente, a corrupção também da ordem criada, não apenas do gênero humano, mas há uma corrupção de toda a criação, incluindo aí toda a natureza, é claro, fauna, flora. Então você vai ter desvios de comportamento nos animais, desvios também até mesmo nos vegetais, tá? E aí ele vai dizer que todos estes desvios são também consequência daquele pecado originante, cometido por Adão e Eva. Ou seja, como a natureza estava submetida ao homem, segundo o próprio Deus ordenou, a ponto de o homem escolher os nomes das coisas e dominar sobre elas, segundo Gênesis capítulo 2, esta mesma natureza, por estar subordinada, submetida ao homem, que é a coroa da criação, ou seja, ao rei, uma espécie de leão da selva, pelo fato, repito, desta natureza estar subordinada e submetida ao homem, quando este último cai e se corrompe, obviamente, aquela primeira natureza também sofre as consequências de, enfim, adulteramento, de conspurcamento, né? Enfim, de prejuízo em sua essência. Aí vai dizer assim, o Catecismo da Igreja Católica, no número 400, a morte faz sua entrada na história da humanidade. Então, é com a queda do homem e da mulher, cometendo ali o seu primeiro pecado, com este acontecimento dos mais importantes, se não for o mais importante, depois da vinda do próprio Deus, né, para nos salvar, e da própria criação divina, de tudo. Esse grande acontecimento, por conta desse grande acontecimento, é que toda a ordem criada, tudo que nós vemos hoje de corrupção, de erro, tudo isso se criou, tudo isso penetrou no mundo a partir disso. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima leitura da Bíblia de Navarra, se Deus quiser.